Valeu, valeu, galera. Valeu. Cara, muito obrigado de novo, mano. Animal, animal, animal. Você é louco. Valeu. E aí, galera? Vocês estão bem? Eu estava revendo as anotações que eu fiz da aula de ontem. Muito bom. Foi uma aula ali, mais de 2 horas de conversa, que foi, putz, de muito valor, muito valor. Eu vou deixar a aula na íntegra no primeiro comentário aqui fixado, vai estar lá no canal do Futuro, então vocês podem acompanhar lá os detalhes. Essa aula foi absurdo, porque abriu muito o meu horizonte do que existe para ser analisado, de como que a gente não joga para desenhar um gráfico, né? Ou para criar, chegar numa estatística, mas o nosso jogo ele é resumido, ele é traduzido em algum gráfico, em estatísticas, né, em dados, e a partir daí a gente reajusta o nosso jogo para entender o que a gente precisa fazer, e é um ciclo vicioso. Então a gente começa a olhar, por exemplo, no momento que eu aumentei minha quantidade de mesas, que eu subi de 4 para 6, a minha performance começou a piorar bastante. Eu era lucrativo antes e eu comecei a ficar break-even e até começar a perder em algumas decisões que antes estavam tomando certo. E no momento que eu joguei mais mesas, isso começou a me atrapalhar. Mas a ideia é que a gente consiga, a partir dos gráficos e dos dados, né, do Poker Tracker, dos gráficos do Checkscope, que a gente consiga redirecionar, né? Tipo, a gente tirou alguns insights do que eu posso fazer, tem algumas ações que eu começo a aplicar desde o dia zero. Eles mandaram algumas aulas também no YouTube para eu assistir. Esse fim de semana vai ser um pouquinho escasso de tempo. É meu aniversário esse fim de semana, tem um evento no domingo, então eu vou precisar. Não estou muito bem da saúde ainda. Eu vou precisar aliar todos esses eventos com os estudos. Ah, nem que no domingo à noite eu pare para ver algumas aulas ali, mas a ideia é que eu estude um pouco para durante a semana conseguir marcar uma review de um torneio que eu cheguei mais longe ali, para ver na prática o que está acontecendo, né? Como que essas informações, essas 12 mil mãos, embora é muito pouco, e eu descobri isso lá, inclusive isso já foi legal, porque essas 12 mil mãos é pouco para avaliar, são cerca de 400 torneios que eu joguei nesses um mês e meio, mas já foi suficiente, né? Já foi suficiente para entender algumas ações que eu posso praticar desde agora, entender que eu tô jogando na média, que eu jogo bem parecido intuitivamente como muitas pessoas jogam e isso é normal, completamente comum. O time tá aí para justamente para mostrar isso, né? Para mostrar como é que a gente como é que a gente joga e o que que a gente pode fazer para explorar essas situações e ficar mais lucrativo ainda, né? Ou pelo menos lucrativo. A expectativa é muito boa, eu vou rever a aula também para poder anotar coisas mais específicas, porque era muita informação, muita informação. A gente saiu desde conceitos fazendo paralelo com Battle Royale, né? Jogos de Battle Royale como PUBG, Fortnite, essas coisas que a gente pode simplesmente deixar o jogo acontecer, porque as pessoas vão caindo, as pessoas vão se matando, e isso é lucrativo pra gente, né? Porque, pô, a gente precisa aumentar a nossa chance de chegar lá no final do torneio, né, com fichas para transformar essas fichas em dinheiro. Então chega um momento que a gente começa a ficar tão receoso quanto os outros jogadores e isso não é o caminho, e eles me mostraram isso e tem algumas técnicas, né, que a gente pode usar e esses detalhes está tudo lá na aula e tem muito mais coisa por vir. Eu sinto que essa aula foi muito valiosa porque foi uma boa introdução do que é o trabalho a ser feito e o que pode ser feito ainda, né? O que tem pela frente. De novo, agradeço ao Futuro, a toda a equipe por ter dado esse suporte de como captar esses dados, o que fazer com esses dados, as aulas aqui para frente. Eu estou super animado. Vou compilar todas essas anotações aqui, o que eu vou fazer quando eu rever a aula, para poder trazer algo bem específico, algum vídeo, né, bem específico dessas dicas, o que pode ser aplicado tanto para mim, com a minha característica de jogo, quanto para vocês ali que estão iniciando. Acho que essas dicas é quase que genérica para o field que eu jogo, porque eles têm um estilo de jogo, uma psicologia muito similar, e que essas dicas podem até atacar esses pontos, né? Podem tirar proveito dessas características que a maioria joga.
Inclusive, tinha muita gente que estava se aproveitando de mim, eu descobri isso lá durante a aula. Mas enfim, esses detalhes eu quero trazer depois. E você pode conferir na íntegra também, até para acompanhar toda a resenha como que foi. Eu vou preparar as coisas agora tudo para celebrar os 30 anos. Tenho a sensação que tá tudo começando ainda, embora, pô, 30 anos, mas tudo isso me trouxe até aqui, a vontade de ficar aprendendo, aprendendo mais, e evoluir em algumas coisas novas que a gente faz e cativar o que a gente já tem. E isso é bom demais de viver e a gente precisa celebrar cada coisinha dessa, né? Bom, vambora. Muito obrigado a todo mundo. Deixa o like aí nesse vídeo se já gostou desse ponto de partida. Se inscreve também no canal para receber todas as novidades ali que a gente vai trazer. Eu e o Futuro, assim, a gente está com um projeto bem legal, eu tô bem animado e boa, vamos pra cima. Valeu!